Ô, pessoal, eu acho que já está ficando claro para todos nós que o sistema que nos domina, seja no Brasil, seja em outros países que são ou já foram democracias, o sistema não vai recuar. Esse sistema de moer o espírito, esse sistema de destruir a liberdade, de destruir a própria humanidade, não vai recuar. E, ao mesmo tempo, nós vemos que há mais e mais pessoas tomando consciência disso, tomando consciência de que é preciso que a gente reúna todas as forças que nós temos para defender a dignidade e a liberdade humana. Para analisar esse momento é que eu ofereço a vocês todo o trabalho que nós temos na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política tem o meu curso de Logopolítica, que está começando a 3ª temporada. Nós estamos com um programa muito vasto que vai na filosofia, na história, no pensamento político, no pensamento filosófico ocidental, buscar as raízes da nossa força e, ao mesmo tempo, entender por que com a destruição de todo esse pensamento, esse arcabouço civilizacional, nós estamos indo rumo ao abismo do totalitarismo, o mundo se transformando numa grande China comunista. Nós analisamos isso lá, nós analisamos também o passo a passo de ações, de fatos que acontecem toda semana, num sentido ou no outro, no sentido da liberdade ou do totalitarismo, na Agenda 2030, que é o programa de atualidades, e temos várias outras iniciativas na Academia Folha Política. E para conhecer esse trabalho, esse material, eu queria hoje oferecer a vocês uma promoção especial, que é a promoção O Começo do Recomeço. É uma promoção onde você terá acesso a tudo isso com uma anuidade de apenas R$ 349. Então, R$ 349 com acesso a todo o material que já está lá e ao novo material que vai aparecendo toda semana durante um ano. Com isso, eu acho que você vai estar junto com um grupo que está se aprofundando no estudo desse drama que nós estamos vivendo, né, de um avanço totalitário no mundo todo, mas ao mesmo tempo se conectar com esse começo de um recomeço, de uma reconquista daquilo que nos é mais caro como brasileiros, daquilo que nos é mais caro como pessoas que acreditamos na liberdade. Então, promoção Começo do Recomeço, R$ 349 a anuidade. Quem quiser conhecer é só clicar aqui nos links e espero contar com você nesse projeto. Um abraço. Os Estados Unidos são um país que são Estados Unidos, né? A gente nunca é demais a gente lembrar isso. A unidade política fundamental é o Estado federado, não a União. E isso se reflete, obviamente, na questão do colégio eleitoral. As pesquisas nacionais são um termômetro, mas são um termômetro muito impreciso. As pesquisas estaduais é que são importantes, né? Eu tendo a acompanhar as estaduais, hoje, de acordo com as pesquisas estaduais, você teria uma vitória do Trump, né, também no colégio eleitoral. Possivelmente até mesmo com toda a vantagem dele, mesmo assim talvez tivesse uma derrota dele no voto nacional, né, por menos do que na última vez, mas claro, o que importa é o colégio eleitoral, ele estaria na frente. E só um parêntese, porque muita gente fala assim, não, mas então como é injusto isso e tal, tem que mudar. Ora, mas o comportamento dos eleitores também se dá de acordo com as regras do colégio eleitoral. Então, se os Estados Unidos passassem para uma eleição nacional, não é garantido que os democratas fossem ganhar sempre. Por quê? Porque muitos republicanos na Califórnia, por exemplo, não vão votar, porque eles sabem que não adianta votar, né? E então a Califórnia sempre vai para os democratas, ou em Nova York, outro estado muito populoso, muitos republicanos sequer vão votar, porque lá é opcional. Se fosse nacional, as pessoas se mobilizariam de outra maneira. Então, e é muito diferente, claro, numa eleição de colégio eleitoral, tanto faz, por exemplo, Califórnia, os democratas ganharem 51-49 ou 62-38, né? Tanto faz. Mas se for nacional, não tanto faz. Porque aí você pode perder a Califórnia, se os republicanos fizessem 49 na Califórnia, né, poderiam ganhar uma eleição nacional. Mas, enfim, a campanha, tudo seria uma estrutura diferente e tal. Mas, sim, tem estados-chave aí que você citou,
Por exemplo, um outro estado-chave, quer dizer, acho que você citou o Michigan, mas não só pela questão do eleitorado ex-trabalhador industrial, tem também a questão do eleitorado muçulmano, tem muita imigração muçulmana no Michigan e no Minnesota, né? Então, tem gente que ambígua, muitas vezes, do Biden em relação a Israel, Hamas, por medo de perder esse eleitorado que pode ser decisivo nesses 2 estados, né? Tentando, assim, escorregar para cá, escorregar para lá, para não ser demasiadamente visto como pró-Israel, coisa que a gente geralmente não está pensando muito quando pensa na atitude política dele no mundo, né? Mas isso realmente é algo que a gente tem que ter presente, são 50 eleições. Outra coisa que eu queria comentar, do que você falou também, Paulo, inclusive no artigo, a questão do fentanil, né? Isso é um gigantesco problema hoje nos Estados Unidos, e há uma ligação desse problema, obviamente, com a China. Eu até estou estudando esse livro aqui, o Blood Money, do Peter Schweitzer, que é um excelente jornalista investigativo, né? Que é sobre toda a penetração, digamos, dos interesses chineses nos Estados Unidos. E a primeira parte do livro é sobre o fentanil, e de como a China realmente, tudo indica que ela esteja envolvida não só na produção, assim, produzir fentanil, não sei para onde vai, não. A produção, envio, ou até mesmo facilitar que o México produza com base em insumos chineses e tudo isso, está ligada ao tráfico, ao contrabando, para isso entrar nos Estados Unidos, máfias chinesas atuando dentro dos Estados Unidos, agora cada vez mais, porque tem chineses entrando aí nessa onda de milhões e milhões de imigrantes ilegais. Então, e é um tema dramático para as famílias americanas, é uma droga realmente mortífera, é uma arma, faz parte dessa guerra híbrida, obviamente, que a China e os totalitários estão movendo contra os Estados Unidos. É um tema que acho que toca as famílias americanas muito mais do que a gente imagina, né? E também toca nessa questão da complacência, na melhor das hipóteses, do governo Biden para com a China, né? Então esse é um tema, eu acho que é vital também. A gente estava falando de fentanil e perceba, o fentanil é a causa número 1 de mortes por overdose nos Estados Unidos. O que eu vou falar pode soar conspiratório, mas a documentação é amplamente bem feita, não só pelo Peter Schweitzer no Blood Money, o livro que o Ernesto citou agora, mas mesmo nas fontes primárias de literatura do Exército de Libertação Popular, que é um exército do Partido Comunista, não do governo chinês, um caso único no mundo, onde o exército não é do Estado, mas é do partido. O exército não é do Estado, não é do governo, o exército é do partido, né? Começa por aí, é o mesmo exército que lutou na Guerra Civil, só que agora com o dinheiro de imposto para fomentar eles, né? Então, se você ler as fontes primárias do Exército de Libertação Popular, a exemplo do histórico relatório Guerra Irrestrita, dos coronéis Chao Liang e Wang Shangshui, que são 2 coronéis, um depois chegou a virar general brigadeiro do ar, mas da aeronáutica chinesa, eles falam sobre o uso de todo e qualquer instrumento, indo da dívida à diplomacia, ao narcotráfico, para opor os seus adversários. E é um negócio que, mesmo se você volta para o Ren Bishi e para outros membros fundadores ou membros originários, membros da early era, assim, do início do Partido Comunista Chinês, fala-se que o Mao Tse-tung e o Zhou Enlai nem se fala, né? Todos adeptos do comércio de ópio, né? A ideia era usar a, aspas, arma do Império contra o Império, no caso do Império Britânico, né, que facilitou o tráfico de ópio pela fronteira com a Índia para tentar forçar a China à submissão na época da dinastia Qing, começando o que eles chamam de século da humilhação na China. Seja como for, o ponto é que existe uma tradição histórica de instrumentalização de narcotráfico para ganhar dinheiro e opor os adversários no Partido Comunista Chinês. Não é algo, só confesso, pelo Jan Sejna, o pessoal está falando de cocaína vermelha, não é um negócio que vem só do Jan Sejna, que é o desertor tcheco, que é a principal fonte do livro Cocaína Vermelha. Não é um negócio que vem só de uma ou outra fonte, mas um negócio que é bem documentado na era moderna do Partido Comunista. Agora, quando a gente fala de fronteira sul dos Estados Unidos e de fentanil, não é nem só uma especulação que eles possam estar envolvidos. O principal fabricante de precursores de fentanil no mundo é a China comunista. Nada é feito na China comunista sem os olhos do partido para cima. O sujeito pode ser preso por congregar numa igreja que não é licenciada pelo partido. Certamente ele pode ser preso por fabricar um precursor químico que o partido não quer, mas ele não é preso.
Ele não é. Eles só ficam fabricando mais e mais e mais. E quando você começa a ver a situação da América Latina, vamos aos dados. Então, Equador. Entre 2008 e 2016, a dívida do Equador para a China subiu de 6 milhões com M de Marcos para 8,1 bilhões com B de bola entre 2008 e 2016. Next Thing You Know, próximo capítulo da novela. O Equador derruba a exigência de vistos para imigrantes chineses. Uma exigência de visto que eles voltaram a impor agora no meio de junho. Por quê? Porque mais de 50% dos chineses que entravam no país não saíam pelos pontos legais, nos prazos legais para isenção de vistos. Você vai para o tampão de Darién, no Panamá, e o que você vê, obras de infraestrutura para facilitar a migração sul-norte, indo México adentro. No México, o que você vê, organizações sem fins lucrativos, muitas delas financiadas mesmo pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, levando imigrantes que atravessam a América Central até a fronteira sul, onde eles atravessam a fronteira e recebem aí, quando muito, dão um pedido de asilo e recebem uma data para comparecer ao tribunal dali a 2 anos e vão Estados Unidos adentro, por coração dos Estados Unidos, para Chicago, para Nova York, aonde mesmo ontem, na homepage da Heritage Foundation, você via um mapa rastreando crimes cometidos por imigrantes ilegais que eles listavam como crimes evitáveis. A composição de fentanil por cartéis mexicanos com químicos chineses e a entrada do fentanil pelos Estados Unidos é indissociável do Partido Comunista Chinês, que supervisiona a produção desses componentes químicos e a sua entrada no México. Até porque você viu mesmo o Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, que, olha... elogios e críticas, tome a posição que queira. Agora, o fato é que tem uma proximidade histórica ao Partido Comunista da China, que tem uma proximidade histórica ao regime comunista cubano e que buscou-se de medidas entre aliar a passar pano, e vale lembrar até o encontro da Organização dos Estados Americanos em Los Angeles, em 2022, quando ele começou a fazer um estardalhaço e mesmo ameaçando não ir, porque Cuba não estaria na conferência. Então, um sujeito que tem que bebe desse manancial de ideias. E mesmo ele falou, aliado olha, próximo do Foro de São Paulo também, é bom frisar isso, né, o Marcos? Morena, o partido dele, é um partido histórico do Foro de São Paulo, e durante a campanha eleitoral de 2022, ele falava que a ideia era... Ele encontrou o Alberto Fernandes e os dois fizeram uma cartinha dizendo que eles iam formar o eixo MBA, né, México, Brasil, Argentina, com uma eventual eleição do Massa, do Lula... e de algum candidato apoiado pelo AMLO nos anos seguintes, né? Mas mesmo ele, que tem esse manancial de ideias aproximado ao radicalismo esquerdista, ao socialismo, etc., né? Ele que se diz um socialista, falou, olha, a gente está tentando ver essa questão, porque é mesmo, o fentanil e os precursores estão vindo nos navios chineses, a gente está em contato com a alfândega chinesa, assim, até num tom meio estadista, institucional, tentando resolver a coisa ali nos portos, porque havia uma entrada de fentanil tremenda nos portos mexicanos via China, que depois desbocava na fronteira sul. Então, olha, o negócio não é uma teoria conspiratória, mas uma conspiração a céu aberto, se não entre esses entes a nível institucional, então por pessoas que estão instrumentalizando as instituições desses países para fazer isso. Se são grupos seletos, se são um ou outro indivíduo, isso é o que não está claro. O fato é que entrada ilegal de imigrantes chineses no Equador, o caminho que eles percorrem até a fronteira sul, a entrada de precursores de fentanil fabricados na China, no México, confesso, pelas vias institucionais, e a entrada desse fentanil nos Estados Unidos para ser a principal causa de mortes. Assessorado pelo background ideológico, confesso nos documentos do exército chinês, de que vamos usar tudo, inclusive drogas, né? Então, o quebra-cabeça das peças sugere um cenário que é muito nefasto e cujas provas... E não é uma questão onde eu estou argumentando partidariamente para um lado, mas tentando entender o acontecimento na prática do bom jornalismo. E eu estou aberto a argumentos que destruam essa tese, só que eu não os encontrei até o momento, e até convido o público, me mandem mensagem no Instagram com o contraponto. Eu tenho tentado investigar sinceramente o assunto, mas o que me parece até agora é esse cenário conspiratório. Agora, de fato, a crise na fronteira sul contribuiu para essa crise de opioides e, como você bem pontuou, PH, faltou a questão do Trump conseguir endereçar isso de forma mais clara. Ele que martelou a fronteira sul o debate inteiro quando a gente volta para o
assunto do debate. Queria lembrar que nós estamos com uma promoção para acesso à Academia Folha Política. Eu, além dessas lives semanais, como muitos de vocês sabem, que são abertas, eu tenho uma aula semanal do meu curso de Logopolítica, que é a política examinada à luz do Logos, que é todo o pensamento, filosofia da experiência humana. E tenho uma live semanal fechada, exclusiva, fechada não, né? Tudo é aberto para quem estiver ali, claro. Exclusiva para os membros dessa academia, e que é uma live de análise de atualidades de geopolítica, de política brasileira, mundial, e ambas essas dimensões têm uma ligação, obviamente, entre elas. A gente está o tempo todo usando os temas do nosso momento presente para entender os grandes temas, os conflitos, no fundo, do ser humano, desde sempre, a questão da liberdade, a questão do poder, né? A questão da aventura humana e daqueles que, desde sempre, estão querendo travar a aventura humana e dominar a humanidade. Tudo isso são temas que a gente leva aí, desde a Praça dos Três Poderes, em Brasília, até, né, a Academia de Atenas, lá com Platão. A gente faz essas conexões e muitas outras, né? E nós estamos vendo, por exemplo, no curso de Logopolítica, alguns aspectos da história de Napoleão, da biografia de Napoleão, que tem a ver com a Revolução Francesa, que tem a ver com uma remodelação da história. É um momento em que a história se encontra com a filosofia, para o bem e para o mal, é o momento das guerras napoleônicas. Estamos vendo um pouco isso. Uma das conclusões às quais a gente está chegando, apontando, é que nós estamos voltando, eu acho, a viver uma época de intensidade histórica, né? Diferentemente de todo um período de estagnação, estamos vivendo uma época de reintensificação da história, talvez semelhante àquela do período napoleônico, né? E isso é bom, isso é fundamental, porque a estagnação está levando as nações e a própria existência do espírito humano ao desaparecimento. No Brasil também, eu acho que estamos, quem sabe, né, nessa onda, mas nem tanto hoje, infelizmente. Precisamos voltar à crista da onda. O Brasil estava na vanguarda dessa reintensificação da história ali entre 2013, 2018, 2019, 2020. Né? Hoje nós caímos lá para trás. Hoje o Brasil, do jeito que está, é uma das forças que estão puxando a humanidade para baixo, né? Tem outras que estão puxando para cima. Vamos falar de tudo isso, estamos falando de tudo isso na Academia Folha Política. Então, e temos uma promoção, que é a promoção Começo do Recomeço. Esse Começo do Recomeço tem a ver com essa reintensificação da história, com esse, né, tomar de novo a história nas mãos, tentar transformar as coisas. E esse é o conceito, né? Começo do Recomeço, que foi um título, aliás, de uma live nossa aqui. E a promoção consiste no seguinte: R$ 349 te dão acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política por um ano inteiro. É o preço da anuidade, né, da academia. Tem também a opção mensal, R$ 40 por mês, dá R$ 480, claro, por ano. Então, também está disponível, mas se você optar, eu acho que vale a pena, pela anuidade, né, você tem, portanto, um excelente desconto e acesso a um material que já está presente lá e que vai sendo acrescido a cada dia, e você vai não só ter acesso a isso, mas participar da construção, digamos, desse material, dessa história, desse projeto de descobrimento, desse projeto de uma modesta aventura intelectual, tá? Essa é a nossa proposta. Então, estamos aqui com os links, as referências para essa promoção, que é a promoção Começo do Recomeço, Academia Folha Política, com esse conteúdo que eu descrevi e várias outras coisas. Bom, o globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento.
Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo.
Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade